Oi pessoal, tudo bem? Eu queria fazer um vídeo bem breve só para explicar para vocês como vai funcionar esse exercício de tamanho de efeito. A ideia aqui é que vocês tenham a experiência de extrair os tamanhos de efeito a partir de dados de um artigo que está no Google Classroom para vocês e que vocês possam brincar um pouquinho de como funciona aplicar aquelas equações que eu mostrei para vocês para calcular pelo menos uma das medidas de tamanho de efeito. Eu escolhi um artigo, que é esse que vocês estão vendo o resumo aqui na tela, que chama Primary and Secondary Sexual Characters in Alternative Reproductive Tactics in Chinook Salmon. Esse é um artigo que trata de características sexuais secundárias em uma espécie de salmão. Esse artigo foi escolhido porque ele faz parte do banco de dados que eu comentei com vocês daquela estudante de mestrado no meu laboratório, a Lígia. Então a Lígia utilizou esse trabalho. Ela extraiu medidas de tamanho de efeito desse trabalho para incluir na meta-análise dela. Eu escolhi esse trabalho porque ele apresenta essa tabela que vocês estão vendo na tela, tabela 1, que já contém os dados no formato muito simples para serem extraídos. O que vocês estão vendo na tabela 1, eu vou rapidinho passar por ela, mas eu queria que vocês dessem uma olhada no artigo, no PDF que está lá no Classroom. Na tabela 1 a gente tem esse nome aqui, Hook-Nose e Jack, são designações de diferentes morfotipos de machos de salmão. O hook-nose é um macho dominante e o jack é um macho furtivo. Lembra daquela história que eu falei? Dos machos que investem diferentemente em reprodução de acordo com a tática deles? Esse é um dos trabalhos que mede esse tipo de característica. Essa tabela que vocês estão vendo aqui são uma série de características que os autores mediram. Aqui a gente tem estimativas de concentração de hormônios que esses machos têm. Aqui a gente tem, dentro dessa caixinha vermelha, caracteres sexuais primários desses machos. E são duas características, massa testicular e um índice que chama gonadossomático. Então isso aqui é basicamente uma razão entre a massa ou volume da gônada dividido pela massa ou volume do corpo todo. Isso dá uma ideia para a gente do quanto que esses machos estão investindo em produção de esperma com relação ao investimento somático. O que eu quero que vocês façam para comparar esses dois tipos de macho é calcular um tamanho de efeito para a diferença média da massa testicular entre os machos hook-nose e os machos jack, e um tamanho de efeito para calcular a diferença média do índice gonadossomático, de novo, entre os machos hook-nose e os jack. Vocês vão ver que a gente tem a média, o desvio padrão e o tamanho da amostra, média, desvio padrão e tamanho da amostra, para cada um desses dois grupos de peixes. Com isso, vocês devem ser capazes de calcular uma diferença entre médias padronizada. E a gente viu na última aula que a gente pode fazer isso através do cálculo do Regis-D. Aqui é só um zoom nas informações que eu quero que vocês utilizem para calcular esse tamanho de efeito. Então, de novo, mostrando que a gente tem média, desvio padrão e o tamanho da amostra, e as duas variáveis que a gente tem interesse. Nessa série de slides, que eu vou deixar disponível para vocês no site também, eu coloquei as equações para vocês conseguirem calcular o tamanho de efeito. Aqui a gente tem a equação para calcular o Regis-D. Nesse momento, a gente tem aqui o fator de correção, o J, mas não se preocupem com o J, tudo bem? Calculem o D, utilizando essa equação que está aqui no slide, sem se preocupar com o J. E o que eu quero que vocês façam também é ir um passo adiante e fazer uma coisa que a gente não comentou na aula, que é calcular a variância associada com a medida de tamanho de efeito. Então essa fórmula que eu estou apresentando para vocês aqui é uma fórmula de variância do tamanho de efeito do Regis-D. E eu resolvi colocar também nesses slides, para vocês verem e pensarem um pouco a respeito, duas maneiras alternativas da gente calcular também o Regis-D. Só que agora, ao invés de ter dados originais no formato de média, desvio padrão e tamanho de amostra, esses aqui são dados originais que os artigos estão fornecendo como resultados de testes estatísticos, como um teste F ou um teste T. Isso aqui é para mostrar para vocês que a gente consegue chegar numa estimativa de Regis-D mesmo a partir de um resultado de um teste inferencial.
Por fim, eu acho que vale a pena deixar para vocês também esse recurso, um esquema que foi montado em uma aula do Shinichi Nakagawa, que eu adaptei para a nossa disciplina, que mostra qual é a relação entre variância, desvio padrão, a precisão de uma amostra e o peso daquela amostra. Então, o que a gente tem aqui são fórmulas para vocês converterem entre essas diferentes estimativas de erro associadas com uma medida. Isso pode ser útil dependendo do tipo de cálculo de tamanho de efeito que vocês vão fazer. O que eu quero que vocês façam agora é pegar o artigo, dar uma lida nele, extrair as informações da tabela 1 que eu mostrei agora, colocar isso em algum programa que vocês estejam mais confortáveis, seja o Excel ou o R, e a partir das equações que vocês viram nesses slides, calcular o tamanho de efeito para as duas variáveis. E aí a resposta, que vocês não precisam me entregar, mas vocês podem colocar no papel, qual é a diferença entre os machos hook-nose e os jack com relação àquelas duas variáveis em unidade de redes D. E aí pensem um pouco a respeito disso depois que vocês tiverem executado o exercício.